pessoal, tudo bem? Aqui professor Nunes, hoje vamos falar de calorimetria, não é? Sem entrar muito em teoria, hoje nós vamos resolver exercícios de calorimetria, mas é importante primeiro falar o que é isso de calor, não é? O que é calor? Você sabe? Escreve aí nos comentários qual é a definição de calor. Já agora, o que é calor? Calor é energia térmica, ok? Transferida de um corpo para outro quando há diferença de temperatura entre esses dois corpos. Isso é que se chama calor. E a fórmula de calor que é igual a calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Então essa é a fórmula de calcular o calor. Capacidade térmica, o que é? Então é a quantidade, nesse caso, de calor que um corpo precisa para que a sua temperatura se eleve a 1 Kelvin. Então, nós temos aqui C, que é calor dividido pela variação da temperatura. Não confunda a capacidade térmica com calor específico. Este C aqui, de calor específico, C minúsculo. Este C maiúsculo é a capacidade térmica. M é da massa. Dependendo dos exercícios, pode-se resolver a massa com gramas mesmo ou em quilogramas, não é? Então, a variação da temperatura. A temperatura pode vir em graus Celsius ou pode vir em kelvins. Estamos juntos? Então, o que é aqui de calor? Temos aqui a variação da temperatura. Como prometi, hoje vou resolver muitos exercícios que têm a ver com... Está aqui. Calorimetria. Ok? Temos esse exercício. 2016, primeira época, número 13, diz assim: ao receber aqui 3.000 calorias, um corpo de 150 gramas aumenta sua temperatura em 20 graus Celsius, sem mudar de fase. Qual é cal por gramas, graus Celsius? O calor específico do material desse corpo. Então, nós temos aqui nossos dados. Aqui para calcular o calor específico. O calor é de 3.000 calorias, ok? A temperatura, aqui nós temos a temperatura, que é 20 graus Celsius, e nós temos a massa é de 150, né? A massa, está aqui, 150 gramas. Então, temos aqui 150 gramas. E eles querem calor específico. A fórmula, não é? Calor específico. A fórmula diz que o calor é igual a calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Então, como é que nós podemos calcular o calor específico? Então, vamos pegar estes valores aqui da massa e a temperatura. Vão para o outro membro. Estão a multiplicar, serão divididos. Então, o calor específico será calor dividido pela massa vezes variação da temperatura. Daí que o calor específico será igual ao calor que é de 3.000 calorias. Está a ver aqui? Calorias, graus Celsius, gramas, para calcular específicos em calorias por gramas, graus Celsius. Aqui não há necessidade da gente converter. Vamos resolver assim mesmo. Estamos juntos? Então, o valor da massa é 150. Variação da temperatura aqui é de 20 graus. Não é? Aqui é a variação da temperatura. Então, vamos lá. Vamos cortar 2 zeros embaixo com 2 zeros em cima. Ficamos com 30 dividido por 15 vezes 2. Também dá 30. 30 dividido por 30 dá 1. Então, fica 1 calorias por gramas, graus Celsius. Então, é assim como nós resolvemos esse exercício. Nesse caso aqui, ficamos com a alternativa C. Estamos juntos? Então, vamos passar para outros exercícios aqui. Vamos lá passar para outros exercícios. Temos aqui esse exercício do exame 2016. Diz o seguinte, segunda época, número 15. É uma experiência, verifica-se que é necessário fornecer 2.000 calorias a uma massa de 250 gramas de um determinado material para que a sua temperatura varie de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Qual é calorias por gramas graus Celsius? O valor do calor específico. Tá vendo? Aqui só mudam de dados, mas é um exercício similar, não é? Então, vamos lá. Temos aqui os dados. Temos aqui o valor de calor, que é de 2.000. Nesse caso, calorias. Temos a massa, 250 gramas, corresponde à massa. Temos aqui, varia de 20 graus para 60 graus. Temos que calcular a variação da temperatura,
que é temperatura 2 menos temperatura 1. Temperatura final menos temperatura inicial, ok? Que é 60 graus menos 20 graus. Então, para nós sabermos a variação, temos que subtrair estes valores. A variação da temperatura será 60 menos 20. Isso vai dar quanto? 40 graus Celsius. E querem calor específico. Então, vamos lá calcular o calor específico. Sabendo que calor específico é igual a calor dividido pela massa, variação da temperatura, não é? Então, temos aqui qual é o nosso calor? 2000. Dividido pela massa, 250. Variação da temperatura, quanto? 40. Veja que temos dois zeros embaixo. Podemos cortar esses dois zeros embaixo com dois zeros em cima. Daí, vamos ficar com... Veja só, 20 dividido por 4, quanto é que dá? Quanto é que dá? Nós podemos simplificar, fazer assim, 20 dividido por 4 vai dar 5, né? Fica 5 dividido por 25. Ainda podemos simplificar 5 por 25. 5 por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. E 1 dividido por 5, quanto é que dá? Dá 0,2. 0,2. Temos essa alternativa. Alternativa A. Então é assim como nós resolvemos. Vamos passar para outro exercício. 2013, segunda época, número 3. Diz assim. A temperatura de um corpo, quando aquecido por uma fonte de fluxo constante de 90 calorias por minuto, varia de acordo com o gráfico, este gráfico aqui. Qual é, calorias por gramas, graus Celsius, o calor específico do corpo, se a sua massa é igual a 100 gramas? Como é que nós vamos interpretar este gráfico? Então, vamos lá. Primeiro, diz assim, 90 calorias por minuto. Então, aqui é uma proporcionalidade. 90 calorias, nesse caso, são produzidas em um minuto. Ok? Depois, vamos lá. Nós temos que saber quantas calorias, ok? Nós podemos ter, veja só, de 15 para 60, faltam quanto? Faltam 45 minutos, não é? A variação nesse caso. Em 45 minutos, quantas calorias podemos ter? Quantas calorias podemos ter aqui? 45 minutos. Então, vamos lá. Cortamos minuto com minuto. Produtos bem igual a produtos extremos. Então, X será 45 vezes 90 calorias, né? Nós temos que saber, nesse tempo de 15 nesse tempo que é 45 minutos, quantas calorias podemos ter. Então, ficamos aqui com 45 vezes 9. 9 vezes 5 dá 45, vai 4. 9 vezes 5 vezes 4 dá 36, mais 4 dá 40, né? 405, aqui ficamos com 405, não esquecendo esse zero, 4.050 calorias, ok? Então, este aqui é o valor de calor. Dão-nos a massa, se a sua massa é de 100 gramas, né? Então, calor específico, como é que nós vamos calcular aqui? O valor de calor específico. O calor específico, até posso calcular aqui, calor específico será calor dividido pela massa vezes variação de temperatura. Calor específico será calor, que é esse que nós calculamos aqui, 4.050, a massa de 100 vezes variação da temperatura, de 0 até aqui 5, né? Vezes aqui 5. Nós podemos cortar este zero com este zero aqui. Então, ficamos com 405 dividido por 5. Quanto é que dá 405? Dividido por 5, porque são divisíveis. Todo número que termina com 5 é divisível por 5. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. E resta 0. Baixamos o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então vai dar 81. Então aqui nós vamos ficar com 81 dividido por 10 dá 0. 0, não. 8,1, né? 81 dividido por 10 dá 8,1. O que é isso? Nada de falhar enquanto estamos no fim. Calorias por gramas, graus Celsius. 8,1. Então é assim como nós resolvemos. Deixa eu ver, ainda temos exercício? Ainda temos aqui. 2013, primeira época, número 13. Diz assim. A uma massa de 40 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius são misturados 40 gramas de água de 100 graus Celsius. Qual é, em graus Celsius, a temperatura final da água? Como é que nós vamos resolver esse exercício aqui? Querem a temperatura final. Então, uma coisa que nós devemos saber. O calor cedido é sempre igual a calor recebido.
Estamos juntos? Tá. Calor cedido é igual a calor recebido. Esse é um princípio muito fundamental da calorimetria. Sabendo que a massa é a mesma, não é? Então, temos aqui a massa vezes aqui calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Aqueles que querem calcular a temperatura, nesse caso, a temperatura de equilíbrio. Para o calor cedido, quando temos calor cedido, o que nós vamos fazer? Aqui ele perde calor, não é? Então, calor cedido, nesse caso, vai ser temperatura, nesse caso, 1, menos temperatura de equilíbrio, é igual a calor recebido, que é também calor específico vezes a massa vezes... Então, para calor recebido vai ser o contrário, vai ser temperatura de equilíbrio menos temperatura 2. Então, veja que o calor específico mesmo podemos simplificar, as massas também podemos simplificar, então vamos resolver essa equação. Então, a temperatura 1, ok? Então, são misturados a temperatura de 100 graus Celsius, não é? Então, nós aqui temos a temperatura 1, nesse caso, será 100 graus Celsius, menos temperatura de equilíbrio, ou o que querem, que é igual a temperatura de equilíbrio menos a temperatura 2. Qual é o valor da temperatura 2 aqui? Vamos lá. É isso? Então, uma massa de 40 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius são misturados com 40 gramas a temperatura de 100 graus Celsius. Ok? Então, 100 graus Celsius aqui, esse aqui é que perde calor. Sim ou não? Enquanto este senhor de 30 graus vai receber. Isso mesmo, temperatura de equilíbrio menos 30. Então, vamos resolver essa equação. Então, nós aqui ficamos com 100 menos temperatura de equilíbrio é igual a temperatura de equilíbrio menos 30. Então, aqui vamos passar o menos 30 para o primeiro membro. Fica 100 mais 30. Dá 100 e quanto? 130, que é igual a temperatura de equilíbrio mais temperatura de equilíbrio, 2 vezes a temperatura de equilíbrio. Então, temperatura de equilíbrio será 130 dividido por 2. Quanto é que dá? 130 dividido por 2 vai dar 65 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, ficamos com a alternativa C. Bom, se você gostou da aula, se inscreva, pessoal, ok? Se não entendeu, assista o vídeo novamente 2, 3, 4, 5 vezes, ok? Até você entender bem essa matéria. Então, pessoal, por hoje é tudo. Que Deus abençoe a ti e abençoe a mim também.